Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu estou passando aonde eu quero deixar uma palavra no seu coração. Queridos, você que me ouve agora em algum lugar já deve ter ouvido um ditado que diz assim: se alguém não ajuda, também não pode atrapalhar. Certamente você já ouviu essa expressão alguma vez na sua vida. Me recordo que quando criança meu pai me disse isso algumas vezes. Aliás, ele está ouvindo essa mensagem agora. Lá da fazenda Canaã, estado da Bahia. Abraço para o meu velhinho, muita saudade do Senhor de todos. Logo, se Deus permitir, irei aí o abraçá-lo e matar a saudade no nome de Jesus. Mas falando da mensagem, me lembro que meu pai me falava sobre isso. E eu me recordo de cada palavra que ele me falou e guardei comigo. E hoje acredite você que me ouve. Eu sou o tipo de pessoa que, como um pregador da palavra de Deus, pela bondade, graça e misericórdia, se eu puder ajudar alguém, eu vou fazer de tudo que eu puder para ajudá-lo. Mas se eu não puder ajudar, também pode acreditar. Atrapalhar eu também não vou. Alguém pode dizer assim: mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui foi exatamente o que aconteceu aqui com esse personagem. E eu tenho absoluta certeza que tem pessoas que estão me ouvindo agora. Muitas, por sinal, não são poucas. Que há pessoas em volta de alguns que estão me ouvindo, que em vez de te ajudar, está te atrapalhando e talvez você não está percebendo. Por isso, cuidado com aqueles que estão te atrapalhando em vez de te ajudar. Porque quando alguém atrapalha outro em vez de ajudar, se torna um problema. Se torna um obstáculo. Isso independente do aspecto. Na vida a gente tem que estar sempre disposto a ajudar, a contribuir, a fazer o bem, a somá-lo, a acrescentá-lo. A gente nunca pode ser problema na vida de quem quer que seja. E esse personagem aqui, há pessoas que fingiam ser o que não era. Ou seja, você vai ver que esse personagem que a Bíblia vai mencionar aqui, tinha pessoas próximas a ele, que era inimigo, mas fingia ser amigo. O livro de Juízes, capítulo 12, verso de número 1, diz assim: então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefité: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Veja que Jefité, ele subiu para a luta contra os adversários, e o povo de Efraim chegou para ele e lhe disseram assim: por que tu foi para a guerra e não nos chamou para ir contigo? Só porque tu nos deixou de fora? Ou só porque Jefité não chamou Efraim para ir com ele à guerra? Efraim ameaçou Jefité dizendo assim: tu não nos chamou para ir contigo, nós vamos queimar tua casa quando tu estiver dentro dela. Morava ao lado, era vizinho. Você consegue imaginar que tipo de vizinho era esse? Fingia ser amigo. Mas olha a ameaça: já que tu foi para a guerra sem a gente, Jefité, vamos queimar tua casa quando tu estiver dentro dela. Um amigo desse não precisa de um inimigo perto. Dizia ser amigo, mas imagine que tipo de amigo era esse. Não precisa de outro inimigo perto. Esse aqui fingia ser amigo, mas na verdade era inimigo disfarçado. Sabe aquela pessoa que até pode ajudar, até pode te estender a mão, em algum aspecto fazer algo por você, só que no momento em que você mais precisa, na hora que você mais conta com aquele alguém, com uma palavra de fé, na hora que você pensa que aquele alguém vai estar ao teu lado, vai segurar nas tuas mãos e vai dizer: te levanta, Deus é contigo, tu vai conseguir. Em vez de tentar ajudar a Jefité, chegou para ele e ameaçou: tu não nos chamou para ir para a guerra contigo, vamos queimar tua casa quando tu estiver dentro dela. Em outras palavras, nós vamos te livrar de você, Jefité. Morava ao lado dele, fingia ser amigo. Mas observa que tipo de amigo morava ao lado de Jefité, dizendo ser amigo, mas na verdade não era. Podia ajudar, mas estava sendo um tropeço, um obstáculo na vida dele.
Será que não tem pessoas me ouvindo agora? Que tem pessoas próximas a você que está fingindo ser algo que na verdade não é. Fingindo ser amigo, ser amiga, mas que na verdade está te levando para maus caminhos. Está te levando para outros norte. Está te atraindo para armadilha. Está te atraindo para a vaidade, está te levando para longe do Todo-Poderoso. O verdadeiro amigo, queridos irmãos, quando alguém é amigo de verdade, ou que é amiga, não importa, vai tentar nos aproximar de Deus para fazer aquilo que é certo, não afastar de Deus e levar para longe. Cuidado com pessoas próximas, que você acha que é o que na verdade não é, nunca foi e nunca vai ser. Porque quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa é alguém que quer bem a outro, vai tentar te aproximar de Jesus Cristo. Vai tentar te trazer para Jesus. Vai segurar nas tuas mãos e dizer, meu amigo, minha irmã, meu irmão, como queira te chamar. Vamos viver essa fé. Vamos caminhar junto, vamos nos dar as mãos e vamos viver a promessa, vamos viver o propósito. E junto vamos ser salvos em Cristo Jesus. Alguém que gosta de outro de verdade vai fazer isso. Quem é amigo de verdade faz assim. Mas se tem alguém me ouvindo, que tem pessoas que estão tentando te atrair de alguma forma para outros caminhos, para outros norte, o qual está te distanciando de Jesus Cristo, conselho de pastor, de alguém que ama almas. Vou repetir, conselho de alguém que ama as almas. Solta da mão dessas pessoas, volta a segurar nas mãos de Jesus de novo. Antes que seja tarde demais. Ameaçaram Jefité aqui. Aí Jefité respondeu no versículo 2. Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda contra os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das vossas mãos. Quando Jefité tanto tinha precisado de Efraim, Efraim não ajudou. Como Efraim não ajudou, quando Jefité precisou de Efraim ajudar ele contra os filhos de Amon, Efraim não tinha ajudado. Jefité pensou consigo: quando eu mais precisei, ele não me ajudou, não fez nada para me apoiar. Agora eu vou para a guerra, eu não vou contar com pessoas que quando eu precisei não ficou do meu lado, não me ajudou, não fez nada para me apoiar. Já que não me ajudou na primeira vez, agora eu não vou contar com eles. Ora, se quando Jefité mais precisou não ficaram ao lado dele, porque era inimigo e não amigo. Agora Jefité ele vai para a guerra e não vai chamar o inimigo, e Jefité está certo. Porque o amigo de verdade é aquele que fica ao nosso lado porque der e vier. O amigo de verdade, acredite, se tiver que morrer, ele morre junto, mas não deixa o amigo sozinho. O amigo de verdade é aquele que quando a gente mais precisa de uma palavra, segura nas nossas mãos e diz assim: eu estou contigo, dê o que der, aconteça o que acontecer, vamos lutar junto e junto vamos prevalecer. O amigo de verdade é aquele que quando a gente precisa de uma palavra, está ali a nos dar uma palavra. O amigo de verdade é aquele que quando a gente precisa de um abraço, está ali para nos abraçar. Quando a gente chora, está ali para enxugar nossas lágrimas. O amigo de verdade, senhoras e senhores, é aquele que quando todo mundo te abandona, ele fala assim: os outros te abandonou, mas eu não vou te abandonar. Lembra dos amigos de Jó? Bildade ele faz alface. Quando todo mundo abandonou Jó, eles foram lá, ficou 7 dias ali com Jó, chorando junto, sentindo a dor que o amigo Jó sentia, sem dizer uma palavra, apenas sofrendo com ele, porque sentia a dor que Jó estava sentindo. O amigo de verdade é aquele que fica ao nosso lado, mesmo quando as pessoas não acreditam na gente. O amigo de verdade continua acreditando, porque ele sabe o quanto vale aquela amizade. Amigo de verdade nunca solta das mãos do outro. Alguém que é amigo de verdade vai ficar ao nosso lado quando ninguém acredita, quando as pessoas nos rejeitam, nos abandonam, nos viram as costas. Quando alguém tem uma amizade sincera, verdadeira, quando é uma amizade pura de irmão, não vai soltar das mãos por nada do mundo. Infelizmente Jefité não teve essa sorte. Quando ele mais precisou, abandonaram ele. E aqueles que moravam ao seu lado, que diziam ser amigo, estão ameaçando Jefité agora. Aí Jefité falou para eles: quando eu fui lutar contra os filhos de Amon, vocês não ficaram ao meu lado. Por que eu vou contar com vocês agora? Cuidado com pessoas disfarçadas. Cuidado com pessoas que fingem ser o que não é. Cuidado com pessoas de dupla personalidade. Cuidado com pessoas que fingem te amar,
bate no teu ombro, fala assim: amiga, eu estava com saudade. Ou amigo, se precisar de mim, é só mandar um WhatsApp, conta comigo porque der e vier. Quando você mais precisa, não pode contar com aquele alguém. Foi o caso de Jefité. Olha o versos 3. Vendo eu que não me livraves, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim? Para me combateres? Jefité agora está confrontando Efraim, dizendo: quando eu mais precisei, vocês não ficaram ao meu lado. Por que agora vocês subiram contra mim? Para me combater, para me confrontar? Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivo sois de Efraim, vós gileadita que morais no meio de Efraim e Manassés. Pois os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não. Veja que quando Jefité com os homens de Gileade cercaram Efraim, Efraim ficou sem saída. E agora Efraim está sem saída. Quando os de Efraim queriam passar, Jefité com os homens de Gileade que estavam com ele perguntavam: és tu de Efraim? Os de Efraim, com medo, diz o ditado que quem deve teme, os de Efraim diziam assim: não, tentando mentir. Mas porém falavam com a voz embargada. Eles queriam passar, queriam escapar, eles queriam sair da armadilha que Jefité armou para eles, mas não conseguia. E aí, como eles não conseguiam escapar das mãos de Efraim, das mãos de Jefité, perdão, quando Jefité perguntava se és tu de Efraim, ele dizia não, porque eles precisavam sair daquela enroscada, mas estava sem saída. Os inimigos que disfarçados de amigo, houve um momento que eles ficaram sem saída. E aí tentaram mentir para ver se conseguia escapar de Jefité. Mas olha no versículo 6. Então lhe tornava, disse pois, Shibolete. Quando dizia Shibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Veja que os homens de Gileade, juntamente com Jefité, quando os homens de Efraim queriam passar, os homens de Gileade com Jefité diziam assim: és tu de Efraim? Ele dizia não. Aí dizia para anunciar a palavra Shibolete, para ver se eles conseguiam, porque os homens de Gileade os homens de Gileade juntamente com Jefité percebiam que os de Efraim estavam com medo. Então mandava eles pronunciar essa palavra dizendo Shibolete. Palavra é difícil para quem está com medo. Diz o ditado, como eu falei, que quem deve temer. Quando os homens de Efraim iam pronunciar a palavra Shibolete, não conseguia falar direito, morrendo de medo, tremendo, a voz embargada, a voz não conseguia sair direito. Com isso, os homens de Gileade com Jefité percebiam quem era amigo e quem era inimigo. E aqueles que a voz exprimida não conseguia pronunciar a palavra Shibolete, eles pegavam e iam matando naquele lugar e se livrando dos inimigos. Tanto que diz aqui no final do versículo 6: e caíram de Efraim naquele tempo 42.000, porque eles iam pronunciar a palavra Shibolete e não conseguia, a voz não saía de medo que estava, porque era inimigo, estava entre eles, fingindo ser amigo. E aí quando mandava eles pronunciar essa palavra, a voz não saía de tanto medo que eles sentiam. Shibolete, a voz estava embargada, tremo. E assim Jefité, com os homens de Gileade que estavam com ele, percebia quem era amigo e quem não era, quem estava ao seu favor e quem estava contra. E assim Jefité foi se livrando dos inimigos, porque a mão de Deus era sobre ele. E assim Deus livrou a Jefité de todos aqueles que estavam lhe ameaçando, põe fogo na casa dele quando ele estivesse dentro dela. Por isso, você que me ouve, que você fique atento e tome os devidos cuidados, que há muitas pessoas hoje em dia, aliás, eu diariamente eu vivo isso com muitas pessoas que fingem ser amigo e na verdade eu sei que Deus me mostra quem é e quem não é, quem é de Deus e quem não é de Deus, quem é a meu favor e quem é contra. Deus, ele me mostra, e oro para que Deus te dê essa graça também, porque no dia a dia a gente convive com tantas e tantas pessoas que fingem ser algo que na verdade não é, fingem ser de Deus e na verdade são inimigos disfarçados.
Então tome cuidado, porque o verdadeiro amigo ou amiga que seja vai nos aproximar de Jesus Cristo e não nos afastar da presença de Deus. Tendo essa mensagem como base, que você possa olhar em sua volta e com certeza você vai descobrir quem são teus amigos ou amiga e quem é inimigo disfarçado fingindo ser amigo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Pense nisso, boa reflexão. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.